Já no início do ano de 2014, as informações que nos chegavam a respeito do Rio São Francisco não eram nada boas. Três Marias apresentando o pior nível da sua história, grandes bancos de areia que estavam aparecendo por todo o ponto do Rio São Francisco e principalmente as balsas, que já começavam a encalhar. Isso pra gente soou como um chamado, sabe? Era preciso fazer alguma coisa, ir até o São Francisco, documentar, fazer uma série de reportagens a respeito desse momento que o Rio vivia. Então, mesmo com todas as dificuldades, nós começamos a nos organizar. Em meio àquela agitação natural do jornalismo, aquela correria toda, me chega Geraldo Humberto e Délio Pinheiro com uma proposta simples. Vamos ficar 15 dias fora, vamos percorrer o Rio São Francisco, vivenciar o que vivem aí os barranqueiros, o que vivem as pessoas em torno do rio, né? Contar essa história toda. Bom, né? Ficar 15 dias sem uma equipe, sem o nosso âncora, né? O nosso apresentador aqui do MGNT-TV primeira edição. Mas claro, a gente prontamente aceitou o desafio, gostou da ideia. Começamos então a planejar aquela que chamamos de primeira expedição Vidas Áridas no Velho Chico. Foram meses de planejamento, de articulações, de envolvimento com vários órgãos parceiros, mas o desejo era muito maior, de realizar uma aventura de conhecimento e cidadania. Para mim foi uma alegria receber o convite do Délio e do Geraldo para estar participando desse projeto Vidas Áridas. Momento oportuno no qual São Francisco estava passando com grandes degradações ambientais. Pela frente, nós sabíamos que teríamos o desafio de fazer um amplo diagnóstico da realidade do Rio São Francisco, né? Percorrer os municípios que estavam ao longo do Rio São Francisco. Isso era muito importante para nós da AMANS. Então a AMANS, ao saber da importância que era dessa grande expedição pelo Rio São Francisco, tomamos essa decisão de embarcar nessa viagem e de encontrarmos os nossos prefeitos, os nossos moradores que se encontram ao longo do Rio São Francisco, para que pudéssemos, né, a partir dessa visita, dessa viagem, descobrir a realidade que esse povo estava vivenciando. Nossa primeira parada da expedição foi em Três Marias. E para todos os membros da expedição foi uma surpresa desagradável ao encontrar o lago com aquele baixo volume de água que, no momento de entrar nos barcos para poder seguir a viagem, tivemos que andar aproximadamente 1 quilômetro. E vale ressaltar também que das 6 turbinas que a barragem usava para produzir energia, somente uma estava funcionando. E nessa época foi o menor volume de água de toda a construção da barragem. E realmente foi chocante a gente chegar em Três Marias e ver a situação que nós encontramos lá. Três Marias sempre foi caracterizado pela sua pujança em água, seu volume de água. Três Marias abasteceu todo o norte de Minas e mandou energia para as outras partes do país. Quando nós chegamos em Três Marias, a situação está caótica. O que aconteceu em Pirapora? O rio secou, praticamente não tinha água, tá? Não tinha água mesmo, só tinha um filete de água passando de um lado de Buritizeiro. E realmente aquilo causou um estrago, uma emoção muito grande para a equipe. Nós observamos a própria população ribeirinha extremamente carente diante de uma riqueza tão grande que é o São Francisco. Então a própria população, ela reclamando e não tendo onde retirar o seu próprio alimento. Um exemplo claro foi o vapor, o Benjamin Guimarães, estacionado às margens do Rio São Francisco, de uma situação degradante, onde a tradição era descer o Rio São Francisco fazendo turismo e conhecendo locais maravilhosos. E nesse instante, ele simplesmente estava parado, aguardando que as águas do São Francisco voltassem a correr normalmente. Em especial para mim, que tive parte da minha infância próximo ao Rio São Francisco em Pirapora, foi uma experiência chocante, ao perceber que a morte nos acompanhou durante toda a expedição, representada pela morte da mata ciliar, representada pela morte dos peixes, da qualidade da água, dos ribeirinhos, da cultura, que vem passando por um forte empobrecimento não só do rio, mas de todo o seu entorno. Nessa fiscalização, a gente acompanhou também o trabalho da polícia quando foram apreendidos peixes fora dos padrões e até o pirá, que não pode ser pescado no São Francisco, é proibida a pesca dele.
E esses peixes, eles foram entregues para uma família que encontramos no caminho. O barco passou, vimos lá essas pessoas e foi muito emocionante, porque a ligação que o ribeirinho tem com São Francisco é algo tocante até. É o único grande rio do país que tem apelido. Você já pensou nisso? Ele chama Velho Chico no coração das pessoas. E a gente ouve falar tanto, né, em transposição, é preciso falar também em revitalização. Chegando próximo a São Romão, aonde nós iríamos dormir, o barco ele simplesmente encalhava nos bancos de areia e chegando à noite nós começamos a ficar preocupados, né, em função do risco proveniente dos assoreamentos. Então, na verdade, a nossa responsabilidade e o nosso medo naquele momento, ele se tornou uma preocupação. A viagem entre Ibiaí e São Romão costuma durar cerca de 2 horas nesse tipo de embarcação. Nós saímos de lá por volta das 11 horas da manhã. Agora são 7 horas da noite, continuamos aqui no Rio com muitas paradas em função dos bancos de areia. Eu vou pedir ao Ricardo para desligar a luz artificial agora, para vocês verem como está escuro e como é difícil navegar no São Francisco nessa seca tão severa. Vamos então tentar chegar em São Romão. A viagem acaba retratando para a gente que as dificuldades são muito maiores do que a gente imagina. Só estando pessoalmente no rio, navegando, é que a gente pôde perceber que um trecho que levaríamos 2 horas para navegar, acabamos levando 9 horas de navegação. Em momentos de tensão, o barco encalhou por várias vezes, batemos em pedras e acabamos ficando no rio sem luz, navegando com uma lanterna, olhando pelos barrancos para ver, e acabamos batendo em pedra novamente. Então assim, um saldo positivo, chegar aqui sãos e salvos. O Brasil voltou o olhar para o Velho Chico, alguém constatou. Uma das nascentes do São Francisco secou. Poxa, como assim? O Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional, o Velho Chico, secar? Isso mexeu com todo mundo. O Brasil passou a olhar o Rio São Francisco com preocupação e medo mesmo. E aquela passagem do Délio ali em São Romão, tem até o equipamento drone, quando focaliza de forma... É assustadora aquela imagem. Esteticamente linda, mas ao mesmo tempo assustadora a constatação daquela triste realidade. O São Francisco, de fato, está agonizando. Uma expedição como essa precisa muita fé, muita força e persistência para chegar ao objetivo. E o Rio nos mostrou várias situações degradantes que nos faziam até pensar em desistir. Mas chegando à cidade de São Francisco, as forças foram renovadas através de uma missa celebrada pelo Frei Valdo e organizada pela Diocese de Montes Claros e Instituto Vidas Áridas, onde o Frei Valdo pedia socorro às margens do rio. E quando eu ouço, até hoje, a voz do Padre Valdo, eu chego a me arrepiar do pedido de socorro do rio. Vocês já estiveram aqui, o Geraldo, você também já esteve aqui em outra ocasião. E sabe, várias vezes vocês têm aqui, têm denunciado, têm demonstrado, têm levado essa questão, mas da forma que se encontra hoje, nunca. Olha, nós procuramos pessoas aqui de 90 anos, 95 anos. Você já viu coisa igual? Eu nunca vi coisa igual. É a maior seca do Rio. A maior seca do Rio, não tem dúvida nenhuma. A equipe da Defesa Civil de Januária juntou-se à equipe do Instituto Vidas Áridas e seus parceiros na cidade de São Francisco, com o objetivo de navegarmos até a Bahia. À medida que a viagem foi avançando, nós percebíamos as dificuldades que enfrentaríamos com os bancos de areias e o assoreamento do Rio São Francisco. A intenção da expedição sempre foi em registrar cada detalhe, cada conversa, cada fala de cada pescador, de cada barranqueiro que vivem às margens do rio. Então isso aí, ninguém tira esse legado do Vidas Áridas com relação a essa troca de experiência, troca de conhecimento. Isso sim que nós deveríamos fazer. Em Januária, deixamos o Rio São Francisco para trás e seguimos em expedição por afluentes importantes do Rio São Francisco, como o Rio Peruaçu e o Rio Pandeiros. Visitamos também o Pantanal do norte de Minas Gerais, berçários de peixes do Rio São Francisco, um pouco sofrido com a estiagem prolongada da região. O nosso próximo destino nos revelaria um lugar digno dos descobridores. Estou falando de Matias Cardoso,
reconhecido como um dos mais antigos povoados do estado de Minas Gerais. Lá, podemos assistir juntos a um ritual de fé, uma penitência para pedir chuva, no cruzeiro, no alto dos morrinhos. Lá, podemos ver de perto personagens unidas pela irmandade, pela fé e pela devoção. E para mim, de forma especial, por ser um barranqueiro, sou natural de Manga, ver o Vidas Áridas chegar ali naquela cidade e mostrar e vivenciar e de fato respirar todo o calor e toda a sede daquele povo ribeirinho por conhecimento, principalmente pelo conhecimento de entender o que estava acontecendo, uma crise hídrica sem proporções, uma situação que todos nós, a gente fica pensando, caramba, a gente nadava nesse rio aí, em especial eu nasci numa cidadezinha, num lugarejo chamado Inhandutiba, conhecido por Iuma, onde passa o rio Calindó, que deságua também no rio São Francisco, e aquele rio já não corre mais, então dói o coração, dói muito. De Manga, a expedição seguiu para território baiano, próximo à cidade de Malhada. Lá fica o encontro do Rio Verde Grande com o Rio São Francisco. E o que muita gente imagina que seria um encontro de águas, isso não existe mais. O Rio Verde Grande deixou de ser um dos principais afluentes do Rio São Francisco. Essa realidade mudou há cerca de 10 anos, onde um dos principais afluentes do Rio São Francisco hoje se torna um rio intermitente. E foi justamente nesse momento de muita tristeza que o Jackson, o nosso convidado especial que veio para representar o Comitê Nacional da Bacia do São Francisco, se emocionou e desabafou, colocando para fora de coração tudo aquilo que ele viu e principalmente nesse ponto do Rio Verde Grande, com tanta tristeza daquilo que ele presenciou. A gente precisa mobilizar a sociedade, a gente precisa mobilizar os políticos. Não é possível mesmo que a gente consiga conviver com um quadro desse, vendo a morte do São Francisco e de braços cruzados sem poder fazer nada. Não é possível, não é possível. A Expedição Vidas Áridas representou uma experiência muito importante na minha vida, onde eu pude perceber que o dedo de Deus está aqui nas margens do Rio São Francisco. E sendo assim, nós temos que trabalhar para preservá-lo para sempre, para as futuras gerações. É divulgarmos para que cada um, assim como nós, tenha uma atitude de amor pela vida. Navegar é preciso. Salvar o velho Chico é mais preciso ainda e depende de cada um de nós. Isso marcou em nossa vida, marcou o grupo todinho, esse olhar triste e melancólico desse pessoal ribeirinho, que realmente foi chocante, gostei e foi um aprendizado muito grande. Foi um momento de resgatar a minha história, já que eu sou barranqueiro de Januária. Foi um momento então de voltar na minha história, voltar no tempo e perceber o tanto que esse rio é importante para a minha história, para a minha vida e, acima de tudo, me dar força nesse momento de enfrentar essa realidade, somar os esforços junto com o Movimento Vidas Áridas para a gente buscar salvar esse rio que faz parte da minha história e da minha vida. E o Vidas Áridas soube retratar isso de forma, eu diria até poética, mas principalmente de forma responsável. Contar essa história, sensibilizar as autoridades e os telespectadores para pensar o rio. E essa é a função do Vidas Áridas, juntar todos, políticos, sociedade, para mostrar que juntos, seguindo o próprio exemplo do rio, se pensarmos que cada afluente por si só é fraquinho, juntos eles formam o soberano Rio São Francisco. É como a gente, juntos nós somos muito fortes. Se sozinhos nós somos fraquinhos, juntos somos invencíveis.